Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar do Oftalmo Online. Connosco, hoje, temos um convidado muito especial, que é o professor Salgado Borges, a quem já vou passar a palavra e fazer as devidas apresentações. Mas quero só falar um bocadinho sobre este momento e o porquê de estarmos a fazer este webinar hoje. Como sabem, amanhã é o Dia Mundial da Visão e nós, na Essilor, definimos como missão para o Dia Mundial da Visão deste ano a criar um maior alerta para o efeito que a radiação azul-violeta tem no organismo do ser humano, em especial no seu olho. Portanto, quem melhor para falar sobre este assunto do que o professor Salgado Borges, que se dedicou largamente ao longo de toda a sua carreira a investigar também sobre este domínio. É por isso que é nosso convidado hoje. E antes de lhe passar a palavra, queria só deixar aqui os conselhos habituais, que muitos de vós já devem conhecer, relativamente à forma como podem interagir connosco e como devem atuar para garantir a melhor qualidade de som e imagem. Como sabem, podem falar connosco através do menu de chat ou através do bate-papo, dependendo da língua em que têm instalado a aplicação GoToWebinar, ou através do menu de perguntas e respostas. Este webinar vai ser composto por um período de apresentação de cerca de 35, 40 minutos por parte do professor Salgado Borges e depois temos aqui 10 a 15 minutos abertos para uma discussão final onde podem colocar todas as vossas questões. Se em algum momento durante o webinar tiverem alguma dificuldade em aceder porque ou estão a ouvir mal ou porque a imagem está parada, é muito simples. Podem em todo e qualquer momento sair e voltar a entrar exatamente por o mesmo link. Ora, muito bem, como eu disse, o professor Salgado Borges é o nosso convidado de hoje. O professor Salgado Borges é o diretor clínico da Clínica Borges, é o embaixador em Portugal da Tear Film and Ocular Surface Society. Toda a sua carreira académica, vamos chamar assim, foi feita na Faculdade de Medicina no Porto, começou com a licenciatura em Medicina, depois a especialidade em Cirurgia e acabou mesmo por fazer o doutoramento também nessa mesma faculdade, onde exerceu funções de docente até o ano de 1998. Portanto, eu há pouco estava aqui a falar e estávamos sem nos aperceber que as horas estavam a passar e estávamos aqui a referir uma coisa que eu acho particularmente interessante no currículo do professor Salgado Borges, que é o facto de dividir o seu tempo de igual forma entre a parte clínica, onde teve a oportunidade de fazer mais de 800 transplantes de córnea, já ter feito mais de 12 mil cirurgias à catarata, e também a parte da investigação. Isto é um equilíbrio que para muitos profissionais, por vezes, é difícil de conseguir atingir, mas que realmente o professor consegue atingir e faz tanto uma coisa como a outra, tanto a parte da investigação como a parte clínica, com um grande empenho e que é um orgulho, acho, para toda a classe onde está inserido. Professor, o palco é todo seu. Muito obrigado por ter aceitado este convite. E eu vou-lhe passar o comando da sessão para poder partilhar o seu ecrã. Okay. Okay. Estamos a ver. Ok. Vamos aqui. Ok. Está a saber bem? Está perfeito. Está perfeito. Então, muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com todos e agradecer à Essilor o convite e a oportunidade que me dá para estar hoje a falar aqui num tema e uma data muito especial. A data é o dia, portanto, é integrado no Dia Mundial da Visão, que é amanhã, que é a segunda quinta-feira do mês de outubro de cada ano. E cada vez mais este aspecto é muito importante porque 80% dos déficits visuais são de facto evitáveis ou tratáveis pela mera prevenção e pelo alerta que nós devemos estar para as situações do dia a dia e para aquilo que nos aparece. E hoje vamos falar em especial sobre a importância da luz azul, mas não nos podemos esquecer que a visão tem um alto impacto na saúde das populações, de tal forma que 2,5 mil milhões de pessoas veem mal e não corrigem a sua visão,
por erros refrativos ou outros erros que possam existir, que 23% dos condutores têm problemas de visão não corrigidos e que 60% dos custos com acidentes de viação podem estar associados de igual forma a uma má visão. E um aspecto também interessante é que a longevidade cada vez é maior, portanto a esperança de vida é cada vez maior e desde o nascimento e o desenvolvimento ocular temos que a máxima eficiência visual por volta dos 35 a 40 anos e que a miopia aqui também tem o seu papel muito importante e só a título de curiosidade, há 5 mil, haverá no ano 2050, estima-se que haja 5 mil milhões de miúpes em todo o mundo. E depois com a idade surge a presbiopia e mais para diante a catarata e a deficiência macular ligada à idade. Só relativamente a estas duas, a título de exemplo, temos aqui um quadro em que nos mostra que catarata, neste momento, existem 317 milhões de indivíduos com catarata e teremos o dobro, aproximadamente o dobro, em 2050. E com a deficiência macular da idade também. Agora teremos à volta de 121 mil indivíduos com a deficiência macular ligada à idade e teremos mais do dobro, muito provavelmente, mais do dobro no ano 2050. Então, em que é que nos devemos deter e o que é que devemos fazer para controlar estas situações? E, de facto, a prevenção é uma arma fundamental. E em oftalmologia, então, a prevenção tem, como acabamos de ver e de referir, cada vez mais importância. E a prevenção deverá ser feita quer na idade pré-escolar, quer nos adultos, quer mesmo após os 60 anos de idade, ou em especial mesmo após os 60 anos de idade. E rastreando aspectos como a ambliopia, a presença de fatores embriogénicos, a retinopatia diabética, o glaucoma e a deficiência macular da idade. A catarata, que é a cirurgia de catarata, que é aquela que é mais realizada em todo o mundo, foi motivo de um programa lançado há uns anos a esta parte pela Organização Mundial de Saúde, e este ano, como acabamos de ver pela apresentação do Fernando, a fototoxicidade pela luz azul, pela luz nociva, é o tópico de eleição da ESILOR. Então, vamos passando para o tema já diretamente. A luz nociva pertence aos comprimentos de onda mais energéticos, portanto serão os comprimentos de onda mais baixos e está incluída quer na luz não visível, quer na luz visível. Portanto, temos a luz ultravioleta, que são os componentes mais energéticos, e depois temos a luz azul e a luz azul-violeta aqui localizada, e que vamos ver que parte poderá ser, entre aspas, parcialmente filtrada e parte vai atingir a nossa retina. Em esquema, vemos que a radiação ultravioleta A, B e C ficam retidas quer na córnea, quer no cristalino, e as radiações a partir dos 400 nanómetros vão atingir o interior do globo ocular, enquanto que as radiações infravermelhas depois ficam também retidas na superfície do globo ocular. Isto é muito interessante e que trago aqui em esquema antes de falar noutros aspectos, é um aspecto muito interessante, de tal forma que, e resumindo o que acabei de dizer atrás, a luz ultravioleta alcança o cristalino e depois não passará para trás do cristalino e depois ultrapassará a luz ultravioleta para até o cristalino e a radiação azul-violeta, essa sim ultrapassará todo o globo ocular e irá exercer o seu efeito mesmo atingindo a retina. John Marshall, que é um cientista muito experiente e que muito se dedicou ao longo da sua vida a este problema dos efeitos da luz azul, nomeadamente, considera, e com muita felicidade, que o globo ocular, ou o olho, é um verdadeiro paradoxo. Porquê? Porque se por um lado é a única parte do organismo em que as radiações, em que a luz consegue atingir o seu interior, portanto, é a única parte do organismo em que a luz penetra profundamente, também essa própria luz não só é benéfica, mas tem a sua parte benéfica, que é a permitir ver as cores e a permitir ter uma boa acuidade visual. Mas, por outro lado, essa luz, nomeadamente a porção da luz, que é, como vamos ver, a luz azul-violeta, ou a luz que nos pode provocar
alterações marcadas através dos seus efeitos diretos nos fotorreceptores e no epitélio pigmentado da retina, atinge também produzindo ou provocando o seu dano. Portanto, por um lado, a penetração e, por outro lado, o paradoxo que há em ter um aspecto benéfico e um aspecto, por outro lado, prejudicial aos nossos olhos. E uma nota que eu vos queria dar é que nem toda a luz azul é nociva. Ou seja, até aos 450 nanómetros teremos a luz azul violeta, e acima dos 455 nanómetros teremos a luz azul turquesa. E esta luz azul turquesa, vamos ver, que é essencial para o sincronismo do relógio biológico. De tal forma que à noite há uma produção de melatonina e essa melatonina ajuda a regular o sono. Durante o dia vamos ver que há uma diminuição depois da melatonina e a pessoa desperta. E quanto às células da nossa retina, temos dois tipos de sistemas, de uma forma simplista. Os cónios e bastonetes, que são importantes para funções visuais, portanto, a luz, nesse sentido, como acabei de dizer há pouco, é essencial para a percepção das cores e da acuidade visual. E depois temos as células ganglionares retinianas fotossensíveis, e aí já com uma função não visual típica, como nós estamos habituados a vê-lo todos os dias, mas sim com maior sensibilidade para os 480 nanómetros na banda azul turquesa. E esquema é o que trago aqui relativamente à luz azul turquesa, em que um aumento da melatonina vai estimular o sono e uma diminuição, portanto, quando a luz aparece, quando a relação à luz, há uma supressão da melatonina e a pessoa acorda. Portanto, como que o relógio biológico através da própria estimulação com a luz azul turquesa. Assim, e de uma forma agora mais direta, vocacionada para a luz azul nociva, é aquela que está localizada, como falámos há pouco, o cristalino e a córnea barra as radiações até cerca de 400 nanómetros, mas o espectro de 380 a 455, que é onde temos a luz azul turquesa, essa luz tem a capacidade de penetrar no interior do globo ocular. E quais são as maiores fontes de luz azul? Temos o Sol, que é a maior fonte de luz azul, e que cada vez mais, pelo dia-a-dia, pelo cotidiano da nossa atividade, cada vez mais nós estamos menos expostos ao Sol e, portanto, menos diretamente expostos à luz azul emanada pelo Sol. E temos cada vez mais, estamos em locais, estamos expostos quer às luzes LED, e aqui vemos que a luz LED é uma fonte de emissão de luz azul com uma percentagem marcada, não tão intensa como a luz do Sol, mas que de uma forma prolongada e ao longo do tempo de uma forma crónica, vai também tendo os seus efeitos nocivos sobre as nossas estruturas internas oculares. Os próprios aparelhos digitais, o telemóvel, os computadores, e também não esquecer que as próprias lâmpadas fluorescentes, que são muito menos, vamos ver que são muito menos produtoras ou emanam muito menos quantidade de luz azul, mas também são uma fonte significativa. E vemos aqui, portanto, nesta era digital em que os hábitos, como estava a dizer, se alteraram muitíssimo, e hoje em dia, de uma forma muito característica, cada vez mais as crianças, logo desde pequeninos, estão expostos aos aparelhos digitais, a lidar com joguinhos dos computadores, e muitas vezes passam mais de 3, 4 horas, o que é uma preocupação grande para os pais, não só pelo efeito da luz, como próprio sensação de cansaço e de menos rendimento escolar, por um lado, e por outro lado, se sabe que poderá ser um estímulo, ou que será um estímulo para o desenvolvimento da própria miopia. E quanto à própria exposição, temos os computadores fixos, e depois passamos a ter os computadores com os modelos mais reduzidos, os computadores com que lidamos hoje no dia a dia. Aqui temos em maior ampliação que, de facto, a luz azul
é um componente muito importante nos LEDs, vemos aqui, enquanto que na luz fluorescente também, mas em muito menor extensão. Portanto, os LEDs são, de facto, com a quantidade de luz e com a própria dinamização e divulgação que é feita hoje em dia da sua utilização, estão, entre aspas, na moda, mas devemos ter algum cuidado sempre em nos proteger dos seus efeitos, que não são tão inócuos como isso. Então, se há uns tempos atrás, isto foi de 2015, a televisão ainda era um dos aparelhos digitais mais utilizados, cada vez mais estamos a caminhar para o smartphone, para o computador de desktop, para o tablet, para as consolas com jogos eletrónicos, e de facto já nesta altura, em 2015, era uma preocupação grande para os pais que estavam preocupados exatamente sobre os efeitos dos aparelhos digitais nos olhos das crianças, uma vez que elas passavam já, em média, nessa altura, mais de 3 horas em frente aos ecrãs de computador. Portanto, mais de 30% dos pais já tinham essa noção da exposição prolongada das crianças aos ecrãs dos aparelhos digitais. E, de facto, há vários estudos que mostram os efeitos deletérios da luz azul-violeta, não só na retina, como no próprio epitélio pigmentado, portanto, os comprimentos de onde chegavam a estas duas estruturas. E, de uma forma simplista, poderíamos considerar dois tipos de fototoxicidade. Uma, a fototoxicidade crónica, através da luz azul, vai estimular e levar à destruição e à degradação dos fotorreceptores. E, por outro lado, uma exposição aguda, por exemplo, a atuação do microscópio, da luz do microscópio, por epitélio pigmentado da retina, levando à mobilização e à acumulação de lipofuscina. Portanto, temos um tipo de fototoxicidade aguda e um tipo de fototoxicidade crónica. E, de facto, já não é de agora, já há mais de 30 anos, que este aspecto do efeito da luz e a sua relação com a deficiência macular ligada à idade foi tratada, nomeadamente no Serviço de Oftalmologia da Faculdade de Medicina do Porto, onde o professor Carlos Correia apresentou um trabalho clínico sobre os efeitos ou as alterações fundoscópicas e a neovascularização consequente à deficiência macular ligada à idade era mais frequente com a exposição ao sol, ou seja, comparando populações localizadas junto ao mar e populações do interior. No que a mim diz respeito, estes aspectos da luz azul, que parecem agora estar na moda, já fizeram parte da minha tese de doutoramento, que foi defendida na Faculdade de Medicina do Porto há 31 anos, e em que a fototoxicidade ocular tinha um papel fundamental e importante na deficiência macular ligada à idade. E, de facto, tinha uma parte experimental em que utilizámos diferentes leis, a fotocoagulação, a caracterização da deficiência macular ligada e estudos também com macacos e com ratos, em que vimos os efeitos não só agudos causados pela luz do microscópio, como se falou agora também nos aspectos crónicos localizados pelo exercício pela luz fluorescente. Aqui trago um exemplo de umas fotografias de um trabalho por mim publicado na altura, em 88, em que tínhamos que as lesões causadas pela luz eram muito semelhantes àquela que encontramos em doentes com deficiência macular da idade, aqui clínicos, e aqui com estudo histopatológico efetuado após autópsias em doentes com deficiência macular da idade. Portanto, comparamos a parte clínica, propriamente dita, com lesões aqui de atrofia, com lesões de neovascularização, e aqui lesões muito semelhantes encontradas em macacos após exposição prolongada e repetida com a luz do microscópio. Portanto, encontramos lesões semelhantes, o que de alguma forma indicia
que haverá uma certa semelhança a estas duas atuações. E, por outro lado, um aspecto interessante também, e falámos há pouco do efeito da luz fluorescente na destruição dos fotorreceptores, portanto, os trabalhos muito recentes, mas já nesta altura, em 1990, publiquei um trabalho em que mostrava que a sensibilidade à luz fluorescente era diferente consoante as estirpes de ratos utilizadas no estudo. Portanto, utilizamos 4 estirpes de ratos. Isto é um aspecto muito interessante, o que significa que está de acordo que a sensibilidade e o aspecto genético também é muito importante. Portanto, haverá pessoas mais suscetíveis à desenescência dos fotorreceptores, assim como também a própria estimulação dos fotorreceptores tem um efeito direto, cumulativo, crónico, mas que é diferente relativamente à própria receptividade da pessoa ao efeito da fototóxica da luz. Pronto, deixando para trás estas premissas, estes aspectos, cada vez mais a própria utilização dos aparelhos digitais é uma forma que nós temos e que nos devemos defender para evitar de uma forma clara os efeitos à partida deletérios. Mas não basta só ter cuidado com os aparelhos digitais e podemos ter, de facto, medidas de, entre aspas, higiene de utilização, a própria postura, a purificação, o facto de utilização de ecrãs digitais com determinadas características, tudo isto faz com que, nesta era, com as novas necessidades e as novas possibilidades que nós temos ao nosso dispor dos meios ópticos, tudo isso poderá contribuir para, por um lado, para degradar aquilo que se está a passar, mas, por outro lado, para melhorar e para, de alguma forma, fazer com que todos estes efeitos nos causem menos danos e que nos possam, de alguma forma, facilitar as nossas tarefas cotidianas. E chamando a atenção agora para esta fase que estamos a atravessar e em que grande parte das aulas nas próprias escolas, nas universidades, são feitas online, a exposição aos computadores é muito mais frequente do que era há uns anos atrás e cada vez mais nós estamos dentro de casa expostos a fontes de luz que de outras alturas não eram tão características e tão importantes. Por outro lado, também os caracteres dos ecrãs são cada vez mais pequenos, as distâncias cada vez mais curtas e as dificuldades estão cada vez mais evidentes. Em resumo, então, relativamente a este aspecto, podemos afirmar que a luz azul-violeta é perturbadora e nociva quando é emitida pelos ecrãs. E, portanto, nós devemos ter, para além do cuidado de evitar ao máximo a sua exposição, usar de alguma forma filtros que poderão ser benéficos na utilização destes dispositivos e usar uma regra que é bem conhecida de todos, que é em frente a um ecrã de tempos a tempos, de 20 em 20 minutos, por exemplo, parar, olhar para um objeto localizado para longe, a 20 metros ou 20 pés, bem mais 20 pés, que serão 6 metros, pestanejar e durante 20 segundos pestanejando vamos lubrificar os olhos. E ter, para além destas medidas de higiene, ter muita atenção ao efeito da luz nociva, da luz azul, nomeadamente da luz azul-violeta. Então, temos, por um lado, os efeitos cumulativos, ou seja, evitar a exposição prolongada ao sol e mesmo o efeito de, por exemplo, havia aqui há uns anos atrás a moda de olhar para o sol e usava-se até filtros que permitiam ver melhor os eclipses e quando havia queimaduras solares muito mais frequentes do que há agora, com a informação que temos no dia a dia, essas queimaduras são menos frequentes. Também ter cuidado e evitar a exposição às luzes do dia a dia, às luzes fluorescentes, mas fundamentalmente às luzes de dia, e atenção também aos efeitos menos agradáveis ou também mais nocivos dos aparelhos digitais. Por um lado, temos os efeitos cumulativos da exposição a estas situações e, por outro lado, temos a proteção. Então, a proteção temos
os óculos de sol, aqui temos os bonés, os próprios filtros dos óculos que podem ser utilizados não no sol como no próprio utilização do ecrã do computador, medidas de higiene gerais da alimentação, a alimentação rica em antioxidantes, o não fumar, a não exposição, nomeadamente a ambientes com ares condicionados e com aquecimentos, e a proteção que deve ser feita também, muitas vezes com lentes de contacto, lentes dos óculos, e também um aspecto que, por exemplo, no que diz respeito às lentes intraoculares, uma vez que se perde o filtro natural do cristalino, também a maior parte das lentes já tem incorporadas uma filtração marcada da radiação ultravioleta. Uma palavra também importante relativamente à própria proteção, a proteção que pode ser feita e que existe já nas próprias lentes dos óculos, em que quer a luz violeta, quer grande parte ou uma parte significativa da luz azul violeta fica filtrada, a luz azul turquesa passa e a luz visível também passa. E depois a parte posterior das lentes, grande parte depois da luz azul violeta e da luz violeta são refletidas. Portanto, o que vai passar será de preferência apenas a luz que vai ser menos grave para danificar as estruturas intraoculares. Portanto, devemos ter uma proteção adequada, ultravioleta e azul ultravioleta. E dentro desta estratégia há determinados grupos que são mais suscetíveis. Obviamente, temos nesses grupos as crianças. E porquê as crianças? Porque os filtros naturais, nomeadamente o cristalino, ainda não têm a homogeneidade nem a densidade adequada para a proteção correta relativamente às radiações azul e ultravioleta, e azul-violeta, e também os doentes operados de catarata, como acabei de dizer há pouco, desaparece o filtro natural, desaparece o cristalino. E depois doentes já com antecedentes de patologia retiniana, nomeadamente de deficiência macular da idade, de retinite pigmentar, doentes com pele clara e íris hipopigmentada e doentes já com retinopatia diabética ou glaucoma. Portanto, e devemos pensar que existe um perigo real ou uma possibilidade real de a luz azul causar danos, devemos nos proteger, devemos usar métodos que nos protejam e, fundamentalmente, nas populações mais suscetíveis ou nos grupos de risco, estes cuidados deverão ser desdobrados. Muito obrigado. Portanto, cumpri a minha meia hora e estarei disponível para as perguntas que acharem pertinentes. Muito bem, professor. Eu vou começar por lhe colocar aqui uma questão que é uma questão que muitas vezes acaba por ser colocada e considerando o público em geral, é sempre suscetível de alguma confusão. Porquê? Porque muitas vezes nós nos telemóveis podemos encontrar aquelas funções de visão noturna, de proteção do olhar, que de alguma forma tentam controlar a quantidade de luz azul-violeta, de luz azul que é emitida. Mas aqui há um paradoxo muito grande que é, mas isto afinal é luz azul-violeta ou é luz azul turquesa? Porque muitas vezes, quando se fala deste tipo de filtros, não é claro na cabeça dos consumidores. Eu acho que há muita gente a utilizar este tipo de filtros a pensar que, afinal, aquela luz que faz mal não está a chegar ao olho, e eu vejo pessoas que têm esse filtro ativado durante o dia todo, quando na realidade a função desse filtro não é essa, não é a de corte do azul-violeta, mas sim da outra parte do azul turquesa, certo? Eu concordo inteiramente com o que acaba de dizer. Isso pode, de alguma forma, utilizando esses filtros, pode ter um efeito adverso se a pessoa utilizar fundamentalmente à noite. E utilizando à noite, como vai diminuir a passagem vai haver uma estimulação ao contrário e pode dificultar ainda mais a pessoa a adormecer. E por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, está à noite no computador e depois custa-me adormecer. Porque exatamente o que vai fazer o filtro é a filtragem ao contrário e aí vai haver uma diminuição da
da estimulação natural, e em vez da pessoa adormecer fica mais desperta, e portanto poderá ser uma das causas de que se diz, vais trabalhar à noite para o computador, então tem lá os filtros todos direitinhos, e de facto está de acordo com o que acabou de dizer, sem dúvida. Não sei se respondi mais ou menos. Sim, claro que sim. Eu acho que é importante criar esta sensibilização, e mais uma vez, este webinar está inserido neste contexto do Dia Mundial da Visão e da criação do alerta para o efeito que esta radiação tem no nosso organismo, não só no olho, mas em toda esta regulação, como o professor apresentou muito bem, na regulação do nosso círculo circadiano, do mecanismo de acordar e etc. E acho que é importante desmistificar algumas destas questões, nomeadamente estas dos filtros que muitas vezes nós podemos encontrar nos telemóveis ou nos smartphones ou nos tablets, ou mesmo nos ecrãs. Eu tenho um ecrã agora com esta questão do teletrabalho, que nós todos abraçamos com esta situação toda. Eu acabei por tenho um ecrã novo em casa, e o próprio ecrã já tem esta função de diminuição do cansaço ocular. Mas na realidade é simplesmente aqui um corte parcial, e que eu acho que, acima de tudo, o grande perigo que isto poderá ter para a população em geral é criar uma falsa sensação de segurança. E as pessoas facilitarem muitas das coisas que o professor disse muito bem, nomeadamente na proteção e mesmo no facto de fazerem as pausas devidas, que principalmente, e eu revelo da minha parte, da minha experiência pessoal, que fazer as pausas em casa é ainda mais difícil do que quando estamos no local de trabalho. Principalmente quando estamos embebidos num ambiente de tenho de fazer isto, tenho de terminar porque o timing está a acabar. Muitas vezes a questão dos 20 minutos é impensável. É impensável. É verdade. E mas muito... Diga. Não, ia-lhe colocar se uma questão que era se o professor já nota na sua prática clínica um aumento significativo das queixas associadas à utilização destes equipamentos digitais em excesso, ainda mais neste período de confinamento que muitas pessoas têm utilizado na prática. Sem sombra. A título de exemplo, posso lhe dizer que mais ou menos um quarto a um terço das pessoas, ou até às vezes em alguns dias, depende do local onde estou a fazer consulta, queixam de facto que já tinham as queixas, mas que nesta altura as queixas se multiplicaram, sem sombra de dúvida. E muitas pessoas que não usavam qualquer proteção nem qualquer proteção, sem sombra de dúvidas, aumentou imensas queixas nestes últimos 6, 8 meses, sem dúvida nenhuma que isso é verdade. Por outro lado, também, a própria filtração adequada e a correção adequada são fundamentais, não só para ver as coisas mais nítidas, como melhorando também a sensibilidade ao contraste. E melhorando a sensibilidade ao contraste, a performance visual melhora também muitíssimo. É a mesma coisa que uma pessoa usar uma lente intraocular que permite uma boa qualidade da visão ou não. Aqui os olhos são os mesmos, mas a maneira como estamos expostos àquilo que nos rodeia poderá ser diferente se tivermos uma boa proteção do ponto de vista de melhoria da qualidade visual por um lado, e por outro lado da sensibilidade ao contraste. Perfeito. Sim, tendo uma melhor percepção, automaticamente a sensação de fadiga e de esforço adicional que o olho acaba por ter de fazer vai diminuir significativamente. Muito bem, então estamos aqui a aguardar ainda por mais algumas questões que possam, entretanto, surgir, se bem que acho que o professor tocou alguns dos pontos que eu acho fundamentais quando se fala desta temática e passou uma mensagem muito clara, que é, isto não é uma... Porque muitas vezes as pessoas olham para este tema da luz azul-violeta como uma moda, como uma tendência. E como o professor evidenciou, e muito bem, já na sua tese em 1989, na sua tese de doutoramento, isto era o seu campo de investigação. E não é uma coisa que está presente. O que muda neste momento, e o que se tem vindo a agravar nos últimos tempos, e é importante criar este alerta, é que as fontes onde nós podemos encontrar este tipo de radiação estão cada vez mais presentes. Correto? Exatamente. Mas um aspecto também interessante, que é, e agora falando nas fontes e na proteção, um aspecto muito importante e que eu referi também foi no penúltimo, que é o efeito dos antioxidantes. E de facto, o que se notou, e na experiência que eu tive a
de fazer, os estudos que tive a possibilidade de fazer em Chicago, o que se verificou é que a preocupação já na altura era de usar como proteção do efeito da luz antioxidantes, vitamina C e filtros especiais para evitar as lesões na retina causadas pela radiação, primeiro dos microscópios e depois da luz fluorescente nos animais. E um aspecto interessante também, que foi aquele que eu referi, que é a sensibilidade individual, ou seja, o aspecto genético também é muito importante. E, portanto, são os dois aspectos que já na altura se falava, e de facto se falava nos antioxidantes, a vitamina C, depois também o próprio efeito do zinco e outras substâncias que se usavam para proteger ou para atacar mais as próprias células da retina, já são aspectos que, agora de uma maneira mais elaborada, mas já nessa altura eu tive a sorte de estar num centro que estava mais ou menos, era um dos 2 ou 3 centros mais desenvolvidos a nível de investigação e do qual me recordo com muita saudade, e com as pessoas com quem eu lá trabalhei, que foi o professor Cunha Vaz e o professor Joaquim Murta. Portanto, são tempos em que aí sim podíamos trabalhar mais ou menos ao nível que se consegue trabalhar agora cá em Portugal, mas na altura não era bem assim. Na altura a diferença entre os Estados Unidos e a Europa ou Portugal eram ainda muito maiores, eram abissais, e portanto foi uma sorte que tive de me dedicar a uma área que, como se vê, está perfeitamente atual e que está, por assim dizer, na crista da onda. Muito bem, professor. Já agora, só puxando, saindo ligeiramente do tema, mas sem estar a sair, o professor falou muito da questão das regras de paragem, e nós, apesar de hoje estarmos extremamente focados na questão da luz azul-violeta, há uma outra consequência da ausência destas regras de paragem, que também é muito querida para o professor, que é a questão das disfunções da lágrima, que com a utilização intensiva deste tipo de ecrãs também acaba por estar presente. É notória também um aumento das queixas relacionadas com um olho seco, mas nem que seja numa forma mais leve, entre este ano e os anos anteriores, ou não consegue notar esse crescimento? Noto esse crescimento, mas não é tão evidente. Eu, como já tenho a clínica já voltada para o olho seco há 2, 3 anos, provavelmente está um bocadinho enviesada essa sua pergunta. Mas, de qualquer maneira, é mais, mas não é as queixas não são tão marcadas como aquela das queixas da pessoa estar exposta aos ecrãs. Mas um aspecto muito interessante, e que agora lhe vou dizer, é um estudo que tive a possibilidade de fazer em colaboração com a Universidade de Valência, em que estudou os efeitos antioxidantes na lágrima nas pessoas que trabalhavam com computadores e nas pessoas que não trabalhavam com computadores. E de facto era muito, muito, muito marcado os estudos e as análises bioquímicas, muito mais marcadas nas pessoas que trabalhavam, foi na Câmara, portanto, em funcionários da Câmara que trabalhavam com ecrãs, e pessoas que não trabalhavam com ecrãs, e as alterações eram imensas. Portanto, o uso de aparelhos digitais e o estar com os olhos mais tempo abertos, pestanejar menos, são de facto uma causa importante para o surgimento de sintomas e sinais de olho seco. E, portanto, cada vez mais, sem dúvida, não é por acaso que se está a ver na própria televisão cada vez mais a anunciar lágrimas artificiais. E, portanto, de alguma razão é também responder a essa pergunta que eu vou dizer. Sim, é efetivamente o resultado de uma percepção que tem sido generalizada, mas felizmente o professor já teve a oportunidade de partilhar connosco, e quem sabe se não poderemos voltar a esse tema num futuro próximo. Mas para o olho seco há muito mais a fazer, além da utilização simplesmente da lágrima. E acho que é uma abordagem muito interessante, e que nós, com certeza, que dentro de pouco tempo, vamos lançar o desafio também de voltar a abordar esse tema, sobre tudo aquilo que se pode fazer por uma sintomatologia associada ao olho seco,
além da utilização simplesmente da lágrima. Muitas vezes é uma abordagem demasiado simplista e que eu arrisco-me a dizer, e aqui estou a ser um bocadinho fora da minha zona de conforto, mas arrisco-me a dizer que o facto de simplesmente haver uma recomendação da lágrima artificial faz com que as pessoas não notem uma melhoria significativa e acabem por abandonar o tratamento e não procuram uma alternativa em termos de outros tratamentos que possam existir. Não sei se concorda comigo, mas é uma percepção que eu tenho daquilo que acontece diariamente. Eu concordo inteiramente, porque além só da lubrificação, e há de facto dois tipos de alteração nas lágrimas que podemos ter a parte aquosa ou a parte lipídica, fundamentalmente, mas há também todo o componente inflamatório, há todo o componente de dor, portanto, o componente analgético, o componente neuropático também é muito importante. E já que estamos a falar também para oftalmologistas, para técnicos na área da oftalmologia, é muito importante a abordagem do olho seco. Eu vou ter a oportunidade num dos webinars da CIRP, que será provavelmente ou no final deste mês de outubro ou no início do mês de novembro, portanto ainda não está a data definida, falar sobre o efeito do olho seco na cirurgia refrativa. E de facto, só para abreviar, o olho seco é muito importante não só para o diagnóstico correto do erro refrativo que vamos tratar, nomeadamente tratar um astigmatismo com uma lente intraocular é completamente diferente, ou com um LASIK, completamente diferente tratar um astigmatismo antes do olho seco estar bem compensado ou não. E para termos um bom resultado visual, nomeadamente lente intraocular, fundamentalmente se for com uma lente intraocular multifocal, um olho que tenha problemas de lubrificação, em que o olho seco seja moderado ou grave, ou mesmo em olhos menos graves, os resultados funcionais são desastrosos, ou podem pôr em risco toda uma boa cirurgia. Portanto, eu costumo dizer, para uma cirurgia premium, uma pessoa diz que é uma cirurgia premium quando usa uma lente premium, temos que ter, para além de um olho premium, com uma boa mácula, com uma boa retina, com um bom nervo óptico, devemos ter também um filme lacrimal premium. E um filme lacrimal premium só se faz tratando o olho seco. Perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado pela partilha que fez aqui hoje connosco. Queria só partilhar uma questão muito importante. É que nós hoje atingimos, e é um orgulho para nós, atingir os 5.000 participantes nos nossos webinars. Não só nos webinars dedicados à parte da oftalmologia, mas também à parte da ótica. Juntando os dois grupos, atingimos hoje os 5.000 participantes, que é uma realidade que se calhar nos parecia muito distante há algumas semanas ou alguns meses atrás, mas que é resultado dos nossos convidados também, de todo o trabalho que tem sido desenvolvido, e por isso, mais uma vez, agradecer ao professor Salgado Borges por ter aceitado o desafio e com certeza que vamos ter num futuro próximo também mais sessões dedicadas com outras temáticas que hoje, se calhar, já começámos aqui a aflorar. Muito obrigada a todos. Vou só relembrar que estamos a fazer um inquérito de âmbito nacional, um inquérito que está relacionado com os hábitos de saúde visual dos nossos portadores, principalmente com o conhecimento que têm sobre a presbiopia e sobre o efeito que a pandemia poderá ter tido nos seus hábitos de prevenção da sua saúde visual. Dentro de uma hora vão receber por e-mail o link que podem partilhar com os vossos pacientes, mas em todo e qualquer momento também podem falar com os nossos medical advisors, que poderão fazer chegar um QR Code que podem disponibilizar aos vossos pacientes para nos ajudarem a fazer esta recolha de dados a nível nacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado e até à próxima oportunidade. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado.